Olá, alunos, eu sou a professora Giovana Rocha e nesse momento nós vamos ter aula de português, certo? Nós vamos iniciar com a correção da aula passada. Na aula passada nós tínhamos 3 textos que pediam para que vocês lessem. Esse, primeiro a microchipagem, o segundo, filhotes do labrador e o terceiro, campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos. Terá 20.000 doses disponíveis a R$10. Pedia para que vocês analisassem qual desses 3 textos era vamos ver lá, o que pedia para vocês analisarem, qual deles era uma notícia, certo? Então, esse primeiro não seria, porque o primeiro é o trecho de uma entrevista. Como que nós sabemos? Porque nós temos perguntas e temos respostas. O segundo, ele também não seria, porque ele é um anúncio de vendas de filhote. Então, no caso, restou o terceiro. E pedia para que vocês dissessem por quê. Porque ele apresenta elementos de uma notícia. No caso aqui, nós temos a manchete, nós temos a linha fina, nós temos a foto. Então, aqui, o terceiro. Por quê? Porque ele apresenta elementos de uma manchete, de uma notícia. E aí nós estudamos os elementos na aula passada, então ele contém várias, né? Aqui em cima a gente já vê, então pela leitura você deve ter colocado que é o terceiro, porque ele apresenta elementos de uma notícia. Essa aqui era pessoal, certo? E aí vocês iam produzir, usar o material de apoio para produzir, certo? Finalizamos na página 20. Agora, nós vamos iniciar a atividade de hoje e a explicação de hoje, onde nós vamos falar um pouco sobre substantivos coletivos. Eu quero que vocês observem, porque aqui nós temos o nosso link, né? Da nossa RA, nossa realidade aumentada. Vocês vão fazer como vocês já fazem, abrir a animação, ver o que tem lá, está relacionado a substantivos coletivos. Então, vamos ler aqui a seguinte manchete. Há 10 matilhas potencialmente perigosas à solta em Matosinhos, certo? Nós temos essa seguinte frase. E aqui você vai fazer o seguinte, com relação à manchete, assinale com um X a opção correta, certo? Vamos lá. Trata-se de uma notícia sobre animais? Trata-se de uma notícia sobre crimes ou não é possível saber o assunto da notícia? Aí você, há 10 matilhas potencialmente perigosas à solta em Matosinhos. E aí, você vai marcar a primeira, a segunda ou a terceira? A seguir, leia o trecho da notícia e descubra se você respondeu corretamente. É um problema antigo, com mais de uma década e que deu origem à entrada de algumas queixas na Câmara de Matosinhos. Há 10 matilhas soltas na via pública, que no conjunto são compostas aproximadamente de 80 a 90 cães. Então, tia, o que a matilha tem a ver com cães, certo? É o que vocês irão ver agora. Nós vamos estudar sobre substantivos coletivos. Vamos ver aqui a definição de substantivo coletivos. Quando eu tenho um conjunto de alguns seres ou substantivos. Vamos lá. Matilha significa conjunto de cães. Então, o conjunto de cães é uma matilha. Então, as palavras que dão nome a um conjunto são chamadas de substantivos coletivos. Há vários outros conjuntos que juntos formam um coletivo, certo? Então, quando eu digo assim, nós vamos fazer essa leitura, a leitura coletiva, quer dizer que todos irão participar dessa leitura. Então, vamos ver aqui no nosso quadro exemplos de alguns substantivos coletivos. Esquadrilha, navios e aviões. Então, quando eu vejo um conjunto de navios, quando eu vejo um conjunto de aviões, eu chamo de esquadrilha. Alcateia é um conjunto de lobos. Vamos lá. Molho é um conjunto de chaves. Nuvem é um conjunto de insetos.
Cordilheira é um conjunto de montanhas. E aqui vocês vão ter alguns exemplos, certo? De outros conjuntos. Cacho de bananas. Então, assim, o que é que você precisa ter em mente? Que esse conjunto de determinados substantivos, de determinados seres, por exemplo, de ovelhas, quando eu vejo um conjunto de ovelhas, eu vou falar em rebanho. Ah, o conjunto de ovelhas saiu... Não, o rebanho. Quando eu falo em rebanho, eu já tenho que estar consciente de que esse rebanho é um conjunto com várias ovelhas, certo? Vocês irão fazer a atividade da RA, como eu disse, ver a animação, certo? Aqui, vocês têm exemplos. Tia Giovanni, só existem esses coletivos? Claro que não. Vão existir diversos coletivos. Aqui nós temos apenas alguns exemplos, certo? Então, voltando. Um conjunto, ele é chamado de coletivo. Aqui nós temos os substantivos coletivos e nós temos os substantivos simples, certo? Vocês irão realizar algumas atividades envolvendo substantivos coletivos. Tia, de repente apareceu na minha atividade algum substantivo que não tem aqui. O que é que você pode fazer? Você pode pesquisar esses coletivos, esses substantivos coletivos. Vamos aqui mais um pouquinho à frente. Aqui vai ter a RA, certo? Que vocês vão fazer. E nós temos exemplos. A tia Giovanna vai explicar alguns apenas para que a gente não se estenda muito. Por exemplo, você vai. Vamos conhecer algumas palavras que dão nome a conjuntos. As palavras destacadas nas frases indicam coletivos de que? Pesquise e responde. Saí correndo quando vi o enxame. Aqui nós temos o desenho, né? Tem um meninozinho correndo e tem aqui um conjunto de quê? Então, enxame vai ser um conjunto de... Você vai colocar aqui. Enxame é coletivo de... Deixa eu explicar mais uma aqui. A água do mar era quase transparente. Podíamos ver os cardumes coloridos. Então, cardumes é coletivo de... Deu para entender? Daí você vai fazer todas essas atividades, certo? Até a página 25. Aqui no livro vocês sabem que elas ficam um pouco mais destacadas. Parecem ser muitas, mas na realidade não são. Daí, ó, todas essas atividades nesse mesmo esquema, até a página 25. Na página 23, você vai escolher o coletivo que completa adequadamente cada uma das manchetes a seguir. Daí nós temos os coletivos e você vai completar, certo? Aí vamos lá. Grande mesquita de Meca é atingida por tracinhos com cerca de 30 mil gafanhotos. Você vai pegar o coletivo de gafanhotos e vai colocar aqui, em todas essas manchetes. Deu para compreender substantivo coletivo? Agora eu vou passar com vocês lá para as nossas fichas de atividades. Deixa eu ver. Se abre aqui a nossa ficha de atividade, só um instantinho, pronto, abriu. Nós temos a ficha de atividade, páginas 5 e 6, que é a correção da aula passada, e temos a de hoje, que são as páginas 7 e 8, certo? Vamos lá. 5 e 6, tinha o texto, que a tia Giovanna não vai fazer essa leitura novamente, certo? Vamos lá. Deixa o mouse responder, pronto. Aqui nós temos as 5 e 6, tinha o texto, certo? E o seu comentário, certo? O que é que pedia para você fazer esse comentário? Pedia para você ler e em seguida fazer um comentário sobre ela. Depois pedia a um familiar seu que lesse o mesmo trecho e também escrevesse um comentário sobre. Então essa daqui é pessoal. Aqui nós estávamos trabalhando o quê? A questão de opinião, certo? E o comentário do colega ou familiar. Daí vocês iriam comparar. Os comentários feitos no exercício anterior são parecidos? Quais são as semelhanças e quais são as diferenças? 3. Você consegue compreender o que são fatos e o que são opiniões? Leia os trechos a seguir e circule apenas os que apresentam fatos. Vamos lá, vamos ver aqui. Esse primeiro, o imóvel foi tombado em 1950 e virou museu. Ele apresenta um fato? Sim. Então, o que você deve fazer? Circular. Certo?
Vamos lá. O segundo, aqui do lado. Você viu quantas coisas interessantes irão acontecer na flip? Apresenta um fato? Não. O terceiro. Eu acho que o imóvel tombado era a casa de alguém. Quando eu digo eu acho, é a minha opinião. Então, não apresenta fato. E o último, a edição deste ano da Flip contará pela primeira vez com a literatura de cordel, que foi registrada como Patrimônio Cultural do Brasil no ano passado. Então, essa daqui também você deve ter circulado, porque ela apresenta um fato, certo? Então, essa correção da folha passada são atividades bem simples. E agora a tia Giovana vai explicar um pouco sobre a atividade de hoje da folha, que são as páginas 7 e 8, certo? O que nós estamos estudando? Coletivos. Observe as imagens e em seguida escreva os substantivos coletivos correspondentes. Então, nós temos flor, estrela, livros. Aí nós temos todas essas imagens e vocês irão escrever os substantivos coletivos correspondentes a elas, certo? Na página 8, completar as frases utilizando o substantivo coletivo das palavras que estão entre parênteses. Então, aqui nós temos lobos entre parênteses. Você vai completar não com lobos, mas com o substantivo coletivo. Silêncio, a tracinho está por perto. Então, você não vai colocar a lobos, você vai colocar o substantivo coletivo. Então, nós temos as atividades 2 e 3. A 3 pede para você pesquisar o coletivo e anotar no quadro abaixo, certo? Então, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje, fizemos a correção, expliquei o conteúdo de hoje, tanto o livro quanto ficha de atividade estão relacionados a coletivo, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem lá no grupo, mandem, que eu estarei a postos para poder auxiliar vocês. Então, até a próxima aula.